A segunda etapa da proposta da reforma tributária apresentada pelo Ministério da Economia propõe a tributação de dividendos e rendimentos. E agora, é o fim dos investimentos? Será que é uma destruição total de patrimônio? Bem, é isso que veremos neste vídeo. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao Clube Small Cap. Meu nome é Leonardo Araújo e no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a tributação sobre os dividendos e rendimentos que está em pauta pelo Ministério da Economia. E nesse vídeo vamos dividir em 3 partes. Primeiro, como é a tributação hoje e como ela passará caso a proposta seja aprovada. Em segundo momento, a minha opinião como cidadão e depois a minha opinião como investidor. Atualmente, os ativos da renda fixa, tais como um CDB, uma LC ou Tesouro Direto, eles são tributados de acordo com uma tabela regressiva. A tabela regressiva é da seguinte forma: uma tributação de 22,5% em investimentos que são retirados antes de 180 dias. Na sequência, 20% de 181 a 360 dias. Depois, 17,5% de 360 a 720 dias e, mais do que isso, 15%. Esta é a tabela regressiva atual. E como vai funcionar a alíquota de imposto de renda para esses ativos caso a proposta seja realmente aceita? Será apenas uma alíquota única de 15%. Acaba com o atual escalonamento em função da duração da aplicação. Então esse é o primeiro ponto. Na sequência, nós temos as operações em bolsa de valores. Como é feita a operação hoje? Ela é feita de forma mensal. Caso a proposta seja aceita, a apuração será trimestral. Atualmente, a alíquota é de 15% para operações à vista, ou seja, compra e venda de ações no swing trade, a termo e de opções e futuros. Já no day trade, são 20% a alíquota e também sobre as cotas de fundos imobiliários. Com essa nova proposta, a alíquota passa a ser uma única alíquota de 15% para todos os ativos. E atualmente você também tem a compensação de resultados negativos, ou seja, dos prejuízos, que é limitado entre operações da mesma alíquota, ou seja, 15% ou 20%. Caso seja aprovada essa nova proposta, vai ocorrer então a compensação para todas as operações, inclusive day trade e futuros. Um outro ponto que mudou muito foi a tributação nos lucros dos dividendos distribuídos. Então, atualmente, os dividendos são isentos de tributação e com a proposta serão tributados 20% na fonte. E olhe bem para o texto, onde haverá uma isenção de até R$20 mil por mês para microempresas e empresas pequenas, de pequeno porte, não para o investidor pessoa física. Então, esse é um dos pontos mais importantes. Afinal de contas, atualmente os dividendos não são tributados e com essa nova proposta serão tributados em 20%. E já no caso dos fundos de investimentos imobiliários, os FIIs, atualmente você é isento na tributação em relação aos rendimentos que você recebe. E com essa proposta vai ocorrer o fim dessa isenção. E a partir de 2022, a pessoa física será tributada em 15%, tanto sobre os seus rendimentos quanto também sobre o ganho de capital. Ou seja, quem antigamente detinha uma cota de fundo imobiliário, vamos supor no valor de R$100, e vendesse por R$120, esse lucro de R$20 seria tributado em 20%. Contudo, durante todo o período no qual você recebeu rendimentos desses fundos, não é tributado. Com essa nova proposta, cada rendimento vai ser tributado em 15% e também o ganho de capital passa de 20% para 15%. Bem, visto tudo isso, qual é a minha opinião como cidadão? Na minha opinião, isso é uma destruição pura do seu patrimônio, indo tudo para as mãos do governo. A pessoa física juntou dinheiro, conseguiu acumular um patrimônio, está tentando viver ali de um rendimento ou pelo menos ter uma aposentadoria um pouco mais tranquila e agora parte desses rendimentos serão tributados e vai para a mão do governo. A solução não é apenas aumentar os impostos, mas sim gastar menos. Essa deveria ser a tarefa do governo, reduzir os seus custos e não apenas aumentar os impostos, porque quem acaba sofrendo é sempre a ponta mais frágil, no caso, o cidadão, que está ali trabalhando, tentando sempre construir um patrimônio e nesse caso tem o governo como seu maior acionista. E além do mais, isso só não vai resolver o déficit fiscal. Na verdade, isso daí vai contribuir muito pouco. Afinal de contas, não temos tantos investidores. Isso no final não faz nem cócegas para o governo.
E olha só um exemplo prático do investidor pessoa física. Vamos imaginar aqui aquele investidor que conseguiu poupar e tem ali em cotas de fundo imobiliário um patrimônio algo em torno de 20 mil reais. Ele consegue com isso um rendimento próximo de 100 reais por mês. Ele já está a caminho da liberdade financeira. E essa proposta, entrando em vigor, vai gerar um prejuízo para esse investidor. Afinal de contas, o patrimônio vai reduzir, não tem como. Vai reduzir ali algo próximo a 18 mil reais. Eu imagino aqui uma redução do seu patrimônio girando algo em torno de 8% até 15%. Uma vez que o que? Agora esse rendimento vai ser tributado. Então aqueles 100 reais passam a ser apenas 85 reais. 15 fica para o governo na forma de tributação. Destruição pura do patrimônio. Tanto do patrimônio que aquele investidor conseguiu acumular ao longo do tempo, como também da sua renda, afinal será tributado em 15%. O mesmo raciocínio se aplica àquelas empresas que distribuem grande parte dos lucros em forma de dividendos. Mas agora como investidor, e aí? Você vai desistir da sua liberdade financeira? Não, pessoal, não vamos desistir do nosso sonho, da nossa liberdade financeira. E para te tranquilizar, saiba que o mercado ele é totalmente adaptável. Nesse exemplo, eu vou utilizar o IPCA mais 2035, onde a sua taxa atual é o IPCA mais 4,11. Esses 4,11 é o prêmio associado ao investimento. Só que aqui no Tesouro Direto é um dos investimentos mais conservadores. Afinal de contas, o risco de crédito é quase zero. Imaginando agora o investimento num fundo imobiliário. Como exemplo, eu trouxe o HLG11, mas lembrando, não é uma recomendação de compra ou de venda, é simplesmente um exemplo. Onde ele tem hoje um dividend yield anual algo próximo a 7%, ou seja, esse é o seu prêmio de risco. As cotas tendem a longo prazo se valorizar junto com a inflação. Afinal de contas, os aluguéis também são reajustados conforme a inflação. Então esse 7% seria um rendimento real. E você consegue obter esse dividend yield relacionando a quantidade que se paga hoje de rendimentos dividido pelo preço da cota. Então, atualmente, o HGLG está distribuindo R$1 em rendimentos. E o valor unitário de cada cota é de R$ 171 na data na qual eu estou gravando. Agora, se o rendimento for realmente tributado, vai ter uma redução nesse valor. No caso, R$1 vai ser reduzido para 85 centavos. Logo, para se manter a relação de dividend yield, você vai ter uma redução na cota. O mercado ele é inteligente, ele vai se ajustar para manter esse dividend yield maior do que é pago na renda fixa. Ou seja, o prêmio de risco ao se investir em um fundo imobiliário deve ser maior. Afinal, nós temos mais variáveis, como gestor, os imóveis, localização. É muito mais arriscado do que investir o seu dinheiro na renda fixa, nesse caso no Tesouro Direto. Então o mercado ele se ajusta, ele vai se adaptar. O problema, obviamente, é que para quem hoje já tem um patrimônio grande com os fundos imobiliários, você vai ter uma redução. O mercado vai se ajustar, mas essa redução nas cotas vai desvalorizar muito o patrimônio daquele investidor que já possui uma quantidade grande. O mesmo ocorre com a renda. Afinal de contas, você tem uma renda atual hoje e com essa tributação, parte vai para o governo. Sim, você vai ter uma redução da sua renda. Esse investidor vai ter que investir novamente para poder aumentar novamente seu capital e aumentar a sua renda. Agora, nem tudo está acabado. Afinal de contas, aquele investidor que está começando a investir hoje e não tem um patrimônio tão grande, também não tem uma renda tão expressiva, o que acontece? As cotações sofrerão uma redução e você vai poder comprar agora por esse novo preço, mas mantendo algo similar ao mesmo yield. E aí você vai fazer um preço médio e lá no longo prazo você vai ver que ainda assim vai compensar o investimento em fundos imobiliários e em boas empresas. Vejamos aqui o longo prazo do IFIX. Olha cada um desses pontos onde nós tivemos aqui quedas significativas. Não foram poucas. Ao longo desse tempo, várias quedas ocorreram com os fundos imobiliários. Mas mesmo assim, quando a gente pega uma perspectiva de longo prazo, a gente sempre vê uma escada subindo. Ou seja, só existe uma direção para bons investimentos, que é para frente, sempre valorizando. Olha só o que é investir em boas empresas. É a valorização patrimonial ao longo do tempo. Você não tem outra saída se não for isso. Investir de forma disciplinada, periódica em boas empresas é uma das melhores formas para poder acumular patrimônio, independente de eleição, tributação, seja lá o que for. Aqui no canal tratamos bastante de small caps, empresas menores que ainda têm uma capacidade de valorização ao longo do tempo. E essas empresas menores possivelmente sofrerão um pouco menos, afinal de contas, o lucro dela é praticamente todo reinvestido na própria operação da empresa. Pouco desse lucro é distribuído por acionista em formas de proventos. Nós devemos continuar firme no propósito de acumular patrimônio, sempre investindo em boas empresas. E lembre dessa frase:
É nós que tomamos a decisão de continuar nadando ou de afundar. Galera, muito obrigado pelo seu tempo. E se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e fazer parte do Clube Small Cap. E nos vemos nos próximos vídeos. Até mais, galera!